Bom, então vamos ver aqui como calcular o intervalo de confiança para proporções, ou seja, de variável categórica, tá? Atendendo aí a demanda de um estudo epidemiológico qualquer. Então, a fórmula geral para calcular o intervalo de confiança, por aproximação anormal, então eu não estou aqui assumindo que a variável vai ter distribuição binomial, não. Eu estou admitindo que ela tem aproximação anormal, né? E isso em geral cabe para variáveis que para estudos com uma amostra acima de 30, valendo-se do que é colocado pelo teorema central do limite. Então a gente aproxima normal, na verdade, para calcular de uma forma mais simples, que aí com qualquer calculadora você consegue fazer. O ideal seria fazer por admitindo distribuição binomial, mas isso já exigiria software mais específico. Bom, então essa fórmula de intervalo de confiança é a própria proporção, tá? E aqui eu estou admitindo essas proporções todas numa escala entre 0 e 1, que equivale a 0% e 100%. Mas eu vou trabalhar sempre aqui com escala de 0 a 1. Depois eu posso converter facilmente esses valores para valores em escalas de 0 a 100. Basta, né, eu multiplicar por 100. Então, a fórmula é o valor P, que é a proporção de sucessos propriamente dita. Tá certo? E aí eu vou ter um valor mínimo e um valor máximo para o intervalo de confiança. O valor mínimo eu vou subtrair o erro esperado para a população da proporção como medida central. E o valor máximo eu vou somar o erro. Bom, então P é a proporção de sucessos numa escala de 0 a 1. Q é a proporção de fracassos, que nada mais é que 1 menos P. E N é o número total de observações. Tomar cuidado aqui para não confundir com o tamanho de amostra, porque nem sempre o N, esse N de uma variável, é o tamanho da amostra, porque se você tiver respostas em branco, esse N de variável vai ser menor do que o N amostral. Tá? Vamos para um exemplo, então, que vai ficar bem mais simples. Tá? Então, no exemplo eu estou pressupondo que o uso de aspirina seja, sim, feito por 20 indivíduos e não seja feito por 80 indivíduos. Certo? Ora, então, o N desse meu caso aqui, tá, é o número total de indivíduos que responderam, né, que geraram dados para a variável. 80 mais 20, 100. Quem é P? P é a proporção de sucessos, ou seja, de sims, de quem consumiu o medicamento. Tá? Então, esse P nada mais é do que o número de respostas sim sobre o total de indivíduos, e isso vai me dar 0,2. Q, que é 1 menos P, vai ser 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. E agora eu já tenho tudo o que eu preciso para calcular o meu intervalo de confiança propriamente dito. Tá? Cujo valor, então, mínimo vai ser igual a P, que é 0,2, menos 1,96 vezes a raiz quadrada de 0,2
vezes 0,8, P vezes Q, sobre o N, que é 100. E o valor máximo vai ser a mesma coisa, porém, usando o sinal de mais. Vou usar aqui uma calculadora mesmo. Portanto, nós temos então como valor máximo 0,2 menos 1,96 vezes a raiz quadrada de 0,2 vezes 0,8 sobre 100. E aí eu tenho um valor numa escala de 0 a 1. Se eu quiser mostrar isso em percentuais, basta eu multiplicar por 100. O valor máximo, eu aproveito essa mesma fórmula e mudo aqui apenas o valor para mais. E aí eu tenho 0,27, que pode ser multiplicado por 100 para exprimir em percentuais. Então eu posso afirmar que nessa população, tá, espera-se que 0,2, 20% façam uso de aspirina, 20% dos indivíduos. Sendo que na população, quer dizer, então isso aqui é um valor de amostra, né? E na população você admite com 95% de chance de confiança que esse número pode variar de 12,16% a 27,84%. Lembrando que essa proporção e esse intervalo de confiança estão atrelados necessariamente às pessoas que consomem a aspirina. Para eu fazer a proporção e o intervalo de confiança dos que não consomem, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento, porém o que era P vira Q e vice-versa. Tá? E isso vai mudar o intervalo, em especial porque o valor de P vai mudar. Tá? Não tem segredo aí, uma forma então fácil, rápida de fazer intervalo de confiança para proporções sem a necessidade de grandes recursos matemáticos.